rezem pela minha alma, pois mais coisas são forjadas pela oração do que sonha este mundo. Tennyson. A oração é uma arte e requer prática. O primeiro requisito é uma imaginação controlada. Cerimônias e vãs repetições não significam orar. O seu exercício exige tranquilidade e paz de espírito. Por isso, não use repetições vãs, pois a oração é feita em sigilo, e aquilo o que teu Pai ver em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. As cerimônias habitualmente usadas na oração nada mais são do que meras superstições. Foram inventadas para dar um ar de solenidade à oração. Aqueles que praticam a arte da oração muitas vezes são ignorantes das leis que a regem. Eles atribuem os resultados obtidos aos rituais e não ao espírito. A essência da oração é a fé, mas a fé deve estar permeada de entendimento, e ele deve ser transmitido junto da oração, que por si só, a princípio, não o possui. Portanto, busque a sabedoria, e com a sua obtenção, busque o entendimento. O movimento mecânico causado pela fala foi descoberto muito tempo antes que um dia alguém sonhasse com a possibilidade de uma transformação inversa, ou seja, a reprodução da fala através do movimento mecânico, que é o fonógrafo. Por um longo tempo, a eletricidade foi produzida pela fricção, sem nunca se pensar que a fricção, de sua parte, poderia ser produzida pela eletricidade, através do motor elétrico. Mesmo que o homem não seja bem-sucedido em reverter a transformação de uma força, ele sabe que todas as transformações de força são reversíveis. Se calor pode produzir movimento mecânico, então o movimento mecânico pode produzir calor. Se a eletricidade produz magnetismo, então magnetismo também pode produzir eletricidade. Se a voz pode causar vibrações ondulatórias, então tais vibrações ondulatórias podem produzir a voz, e assim por diante. Causa e efeito, energia e matéria, ação e reação são iguais e conversíveis entre si. Esta lei é de suma importância, pois ela permite prever a transformação inversa, uma vez que a transformação direta seja conhecida. Se você sabe a sensação que teria ao realizar seu objetivo, então, inversamente, você sabe qual o objetivo realizar para sentir tal sensação. A instrução para orar, acreditando que você já possui o que pede, é baseada no conhecimento da lei da transformação inversa. Se a realização da sua oração produz em você um sentimento definido ou um estado de consciência, então, inversamente, esse sentimento definido ou estado de consciência produzirá a realização da oração. Porque todas as transformações de força são reversíveis e, por isso, sempre deve assumir o sentimento de ter o seu desejo realizado. É preciso despertar dentro de você a sensação de que é e possui aquilo o que, até então, desejou ser e possuir. Isto é facilmente feito ao contemplar a alegria que sentiria
caso seu objetivo fosse realizado, a tal ponto que respire, se mova e viva na sensação da realização do seu desejo. Esse sentimento do desejo, se assumido e mantido, deve manifestar o estado que o criou. Esta lei explica por que a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E porque ele chama as coisas que não são vistas como se fossem, e o que é invisível torna-se visível. Assuma o sentimento de que o seu pedido está realizado e mantenha-se firme neste sentimento até que aquilo que você sente seja manifestado. Se um acontecimento físico pode produzir um estado psicológico, então um estado psicológico pode produzir um acontecimento físico. Se determinado efeito pode ser produzido por uma causa específica, então inversamente, aquele efeito pode ser produzido pela causa em questão. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11:24. A dualidade da consciência deve ser um conceito claro para o homem e a base de toda oração verdadeira. A consciência possui uma parte consciente e uma parte subconsciente. A maior parte da consciência encontra-se abaixo da esfera do consciente. O subconsciente é infinitamente maior e é a parte mais importante da consciência. É a causa da ação voluntária. O subconsciente é a essência do homem, enquanto o consciente é o seu conhecimento. Eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. O consciente e o subconsciente são um, mas o subconsciente é maior do que o consciente. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai, que habita em mim, é quem realiza as suas obras. João 14:10. Eu, a consciência objetiva, por mim mesmo, não posso fazer nada, mas o Pai, o subconsciente, é quem realiza as suas obras. O subconsciente é aquele que tudo sabe, aquele para o qual tudo é possível. É para ele que todas as coisas passam. Por ele que todas as coisas surgem. A ele todas as coisas pertencem. Ele é o caminho que dá acesso a tudo. A oração é a chave que abre esta casa do tesouro. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não tereis celeiros o bastante para guardá-las. Malaquias 3:1. A oração modifica e altera completamente as nossas concepções subconscientes. E uma mudança de concepção significa uma mudança de expressão. A mente consciente raciocina analiticamente através da observação, experiência e educação. Ela, portanto, encontra dificuldades em acreditar no que os seus 5 sentidos e a sua razão analítica negam. O subconsciente raciocina dedutivamente. A sua função não é questionar se uma premissa é verdadeira ou falsa, boa ou má.
Quando uma afirmação atinge o subconsciente, ele apenas procede, assumindo que ela é adequada e objetiva resultados que sejam coerentes com a premissa recebida. Esta distinção deve ser vista nitidamente por todos aqueles que querem dominar a arte da oração. A ciência da oração não poderá obter nenhum efeito até que as leis que regem a dualidade da consciência sejam compreendidas e que a importância do subconsciente seja percebida. A oração, a arte de acreditar no que é negado pelos sentidos, trabalha quase que inteiramente com o subconsciente. Através da oração, a impressão da realização do seu desejo é sugerida ao subconsciente, que por sua vez, raciocinando dedutivamente, a expressará em sua natureza legítima. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. A mente subjetiva é uma consciência difusa que anima o mundo. Ela é o espírito que dá vida. Em toda substância existe uma única alma, a mente subjetiva. Esta mente subjetiva se estende através do tempo e de toda a criação sem interrupção. O pensamento e o sentimento, quando fundidos em crenças, imprimem modificações no subconsciente, impregnando-lhe com uma missão que ele executará fielmente. A mente consciente é a responsável por originar as premissas. A mente subjetiva as desenvolve conforme suas respectivas naturezas. Se a mente subjetiva não fosse limitada quanto ao seu poder de raciocínio e iniciativa, o homem objetivo não seria então o responsável por suas ações no mundo. O homem transmite as suas ideias para o subconsciente através dos seus sentimentos, e o subconsciente transmite essas ideias de uma mente para outra através da telepatia. Suas convicções internas a respeito dos outros são transmitidas a eles sem seu conhecimento ou consentimento consciente, e se as suas convicções forem subconscientemente aceitas por eles, elas influenciarão os seus comportamentos. As únicas ideias que podem ser subconscientemente rejeitadas por estes indivíduos são as ideias que você tem sobre eles e que não são aceitas por eles como verdade sobre si mesmos. Tudo o que você pensa e deseja para os outros, se for subconscientemente aceito por eles, pela lei da crença que rege o raciocínio subjetivo, será fielmente expresso por eles de forma objetiva. A mente subconsciente é totalmente controlada através da sugestão. Ela aceita melhor estas sugestões quando a mente objetiva fica parcialmente subjetiva, isto é, quando os sentidos objetivos estão reduzidos ou suspensos. Este estado parcialmente subjetivo pode ser melhor descrito como uma sonolência controlada, onde a mente fica passiva, mas ainda capaz de manter sua percepção, ou seja, capaz de manter o controle da atenção. No momento em que estiver orando, nenhum conflito pode existir em sua mente. Não se questione sobre o que você pode ou não pode. Assuma o sentimento do seu desejo realizado e, pela lei universal da reversibilidade, você irá realizá-lo. As orações não são feitas com sucesso a menos que haja um rapport, uma relação harmônica entre as mentes consciente e subconsciente de quem ora, e isto só pode ser feito através de fé e imaginação.
tudo o que pode ser visto, tocado, explicado e argumentado para o homem imaginativo são apenas um fim, pois ele age através da sua imaginação guiada pelas profundezas do seu ser, onde cada ideia nasce por si mesma e não por estar relacionada a algo mais. Dentro dele, não há nenhuma necessidade de se manter nos limites da razão, pois o único limite ao qual ele segue é o seu instinto secreto, que lhe ensina a evitar todas as sugestões que não sejam as que o levem à realização do seu desejo. Imaginação e fé são as únicas faculdades da mente necessárias para a criação de condições objetivas. A fé necessária para a realização de uma operação bem-sucedida pela lei da consciência é uma fé puramente subjetiva, e ela é alcançada mediante a eliminação de todas as oposições ativas por parte da mente objetiva do indivíduo. Isto depende de sua habilidade de sentir e aceitar como verdade aquilo que os seus sentidos objetivos lhe negam. Nem a passividade da pessoa, nem a sua aceitação consciente da sugestão são necessárias, pois mesmo sem o seu consentimento ou conhecimento, ela pode receber uma sugestão subjetiva e expressá-la objetivamente. É uma lei fundamental da consciência, que por telepatia nós podemos estabelecer comunhão imediata com outro alguém. Para estabelecer esta relação, você deve visualizar o indivíduo mentalmente. Concentre sua atenção nele e mentalmente chame-o pelo nome, como você normalmente faria para chamar a sua atenção. Imagine que ele o respondeu. Mentalmente, ouça a sua voz. Visualize-o interiormente, estando ele no estado em que você deseja obter. Então, imagine que ele está dizendo, em um tom normal de conversa, aquilo que você deseja ouvir. Mentalmente, responda a ele. Conte-lhe a sua alegria em testemunhar a sua boa ventura, tendo ouvido mentalmente, com todos os aspectos de realidade, aquilo que você desejava ouvir e tendo sentido prazer com esta notícia anunciada, retorne à sua consciência objetiva. Assim, a sua conversa subjetiva poderá despertar o que foi afirmado nela. Tudo o que determinares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Jó 22, 28. Não é a força de vontade quem envia a mensagem subjetiva à sua missão, mas sim a clareza de objetivo e o sentimento de realização do estado afirmado. Quando a sua força de vontade e as suas crenças estão em conflito, as suas crenças invariavelmente vencem. Nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Não é aquilo que você quer o que atrairá. Você atrai aquilo em que acredita ser verdade. Portanto, entre no espírito dessas conversas mentais e dê a elas o mesmo grau de realidade que você dá a uma conversa por telefone. Se é possível, tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, 23. Portanto, eu vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, 23. A aceitação do fim determina os meios, e nem a mais sábia das reflexões poderia elaborar meios mais eficazes do que aqueles que são determinados mediante a aceitação do fim. Mentalmente, fale com seus amigos
como se os seus desejos já estivessem realizados. A imaginação é o início do surgimento de todas as formas, e a fé, a substância a partir da qual elas são formadas. Através da imaginação, tanto o que está latente, quanto o que está adormecido na consciência é despertado e moldado. As curas atribuídas às influências de certos medicamentos alternativos, relíquias e lugares sagrados são efeitos da imaginação e da fé. O poder curativo não está no espírito que habita neles, mas no espírito no qual eles estão aceitos. A mente subjetiva é totalmente controlada pela sugestão. Então, seja o objeto da sua fé, verdadeiro ou falso, você obterá os mesmos resultados. Não há nada de incoerente na teoria dos medicamentos alternativos ou na reivindicação dos sacerdotes sobre as curas através de relíquias e lugares sagrados, uma vez que a mente subjetiva do paciente aceite a sugestão da saúde relacionada a tais estados, e quando essas condições são atendidas, ele tende a restabelecer a saúde. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9:29. Tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9:23.